Vamos, Vamos ampliar a conversa aqui, vamos por nessa. favor, Renan. Rodrigo Orengo, direto de Brasília, já está aqui com a gente para falar também. A Ju falou uma palavra importante, a inflação, e aí trazendo um pouco essa discussão aqui para o nosso país. Teve falas importantes, né? Uma fala importante hoje do ministro Rui Costa, falando sobre o preço dos alimentos aqui no Brasil, né, Orengo? Boa tarde, bem-vindo ao Entre Nós. Vamos ouvir antes do Orengo? Boa tarde, Orengo. Boa Desculpa tarde, interromper Renan. aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Só para a gente conseguir Vamos? entender e o Orengo já comentar, vamos colocar a entrevista do ministro no ar? Vamos nessa. O presidente Lula até já falou sobre a questão do preço dos alimentos, que poderia ser uma prioridade para 2025. Como agir, então, nessa frente, né? A questão econômica, principalmente? Olha, é evidente que a questão dos preços, eu diria que, a princípio, nós vamos fazer algumas reuniões com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento Rural, que pega as pequenas propriedades, o MDA, e o Ministério da Fazenda, para a gente buscar um conjunto de intervenções que sinalizem para um barateamento dos alimentos. Essa resposta do ministro Rui Costa à pergunta do nosso colega da Band News FM de Fortaleza, Yuri Costa. E aí, Orengo, foi essa palavra intervenção no mercado que repercutiu mal, né? Repercutiu mal, até porque a gente tem um histórico de intervenção que não deu certo, né? De tabelamento de preço, de subsídios, de medidas que sempre geram espanto no mercado, inclusive no meio do agro. A gente viu uma política recente de tentativa lá de fixar preço do arroz que causou uma reação muito negativa entre produtores. Agora, até em função disso, quando o ministro fala em intervenção e logo em seguida ele fala em medidas, está conversando com fontes do Ministério da Casa Civil e diziam o seguinte, olha, medidas, não é intervenção para segurar preços de maneira artificial, isso não está nem em discussão, não está nem na mesa para discussão, né? Então, o correto é realmente medidas, como o ministro citou ali em uma oportunidade da resposta, né? E aí a gente avaliando com fontes do governo, o que está sendo estudado aqui são medidas estruturantes e até a possibilidade, veja só, de mudança, algo que já foi sugerido por associações de supermercadistas, né, até de mudança de rotulagem lá de alimentos, aquelas rotulagens que dizem respeito à validade de produtos, como é feito nos Estados Unidos e também no Canadá, de consumido melhor até tal data, né, aqueles alimentos enlatados também, como, enfim, grãos, que não tem risco à saúde, comer depois de uma certa data, isso poderia ter impacto também. Então, essa é outra medida que está sendo estudada. Agora, Adriano, do ponto de vista político, não há dúvida que essa é uma grande preocupação do governo, tanto que o presidente externou isso e cobrou dos ministros medidas no sentido de gerar impacto no preço dos alimentos. Agora, o que também é importantíssimo aí é que medidas para ter impacto em preço, são medidas que a gente sabe que são medidas fiscais. Então, tem Congresso Nacional, tem política do Ministério da Fazenda, né, que precisam surtir efeitos, mas o governo está estudando realmente como ter impacto direto no preço dos alimentos. Politicamente, o presidente Lula sabe que não vai colher os frutos da reforma tributária que criou a cesta básica sem taxação. Isso vai ser implementado muito paulatinamente, tem toda a transição que a gente sabe. Então, politicamente, ele não colhe esse fruto no governo dele, dizer, eu fui o que baixou a cesta básica. Porque a população não vai sentir no bolso, não vai sentir a hora que for no mercado pagar pela cesta básica. Então, se ele não baixa a inflação dos alimentos agora, durante o momento em que ele está governando, isso pode custar muito caro eleitoralmente lá na frente. Só para a Ju comentar com a gente, recuperei aqui o número, Ju, IPCA, inflação de alimentos, 2024, 8,23%. No ano de 2023, os alimentos tinham ficado com um aumento anual de 1,1%. Então, assim, 2024, de fato, foi uma acelerada muito forte na inflação de alimentos. Esse ano, a expectativa é que seja um ano bem melhor do que foi ano passado. Ano passado, a gente teve uma série de fenômenos climáticos, aquele desastre do Rio Grande do Sul, Laninha, El Ninho. Esse ano, a perspectiva é que a gente tenha uma laninha leve e teremos uma safra agrícola recorde. Vai ser um ano de colheita melhor do que o ano passado. Então, as condições são bem mais favoráveis, as previsões de inflação para alimentos esse ano é metade do que foi ano passado. Isso vai ajudar. Agora, como, Orengo, você está falando muito bem, a questão fiscal ela é fundamental, porque
a gente está com um dólar muito pressionado. E, obviamente, que tem todo o efeito Donald Trump, que está pressionando o dólar já há muito tempo, mas a última pernada do dólar, que bateu os R$6 aqui no Brasil, ela foi única exclusivamente ali no mês de dezembro por conta do risco fiscal. Então, o dólar já está batendo na inflação, já está batendo, inclusive, em preços de alimentos. Uma série de alimentos, carnes, importados de trigo, insumos agrícolas, já fazem efeito e perspectiva inflacionária piora com essa questão fiscal, que também é lenha na alta do dólar. Então, vai ser importante para o Brasil, nesse ambiente mais difícil, no mínimo, né, do ponto de vista internacional, serão aí anos de governo Trump complicado, um país que rompeu completamente com os acordos internacionais, com as instituições multilaterais, com o papel que ele tinha de liderança global para cuidar apenas de si. Nesse cenário mais difícil, o Brasil também ele está numa situação onde ele vai precisar fazer um esforço para poder atrair investimentos de outros países, poder também, assim como outros países, tentar minimizar os impactos das barreiras tarifárias americanas, e tem que ter todo um trabalho de confiança. Então, vai ser importante o governo brasileiro fazer esse trabalho de atrair a confiança para o Brasil ter mais investimentos. Isso que faz a inflação ceder, faz o dólar cair, né? Esse papo de segurar preço e tal, a gente já viu, né, Orião, onde é que dá. E o passado ele mostra muito isso. Agora, sabe o que é interessante nesse ruído aí, de usar uma expressão que causa temor do mercado, a intervenção, é a reação rápida, né? É o próprio Ministério vindo para dizer, olha, não vai ter pirotecnia, não vai ter intervenção lá para reduzir artificialmente o preço dos alimentos, né? Isso também é uma nova lógica aí que o governo está tentando implementar de comunicação para evitar pisar, resvalar lá na casca de banana, velha história, né? Evitar ruídos que possam causar prejuízos econômicos e até políticos, né? Então, há uma preocupação muito clara nesse momento, até em reuniões reiteradas do presidente. O presidente tem se reunido todo dia com a nova equipe de comunicação, no sentido de melhorar, né? De que forma essa informação chega para as pessoas. Se há algum erro, alguma falha, corrigir rapidamente. É isso. O governo vai ter que fazer uma revisão de vocabulário. Eu até agora não entendi como no final do ano passado usaram tanto a palavra pacote para falar das mudanças econômicas, quando a gente sabe a que se remete, né? Na nossa memória, quando você fala pacote, quem lembra da hiperinflação sabe como foi uma sucessão de pacotes fracassados. Então, a palavra pacote no final do ano passado já era muito ruim, assim como a palavra intervenção cai mal. Mas está esclarecido que não tem intervenção. Enfim, estão tentando tomar medidas para tentar conter o preço dos alimentos. Obrigada demais, Orengo. Ju Rosa, parceria boa demais com vocês, viu? Até amanhã, beijo. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau.